Olá pessoal, todos aqui da comunidade do investidor. Continuando os nossos ensinamentos sobre renda fixa, hoje o tema são as debêntures. Honestamente, eu não sei a origem deste nome, nem quem teve tamanha criatividade para colocar um nome tão complicado e estranho como esse. Mas hoje nós vamos aprender o que são debêntures, como elas funcionam, vantagens e desvantagens, se há risco neste tipo de investimentos, uma vez que ele é de renda fixa, e quais as oportunidades. Basicamente, se vocês estão procurando investimentos que tenham retornos interessantes quando eles são comparados com outros produtos de renda fixa, a debênture ela é uma boa opção. É uma forma de emprestar dinheiro para as empresas e assim nós temos a possibilidade de receber juros maiores do que em títulos que são de instituições financeiras, porque aqui eu empresto meu dinheiro para uma empresa do setor privado e não para uma instituição financeira, bancária. Mas é muito importante ficar atento, uma vez que eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, para a solidez dessa companhia. Por quê? Debêntures não têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, onde a gente tem a garantia de até R$250 mil por CPF por instituição financeira, no caso de uma quebra ou de alguma intervenção naquela instituição, tá? Então as debêntures não têm essa proteção. O que é uma debênture? É um título de dívida de empresa. Ela vai oferecer um direito de crédito ao investidor, ou seja, a nós que compramos esse título, essa debênture, e esse título ele vai ser remunerado por meio de juros que podem ser pré ou pós-fixados. Nós vamos entender isso um pouco melhor mais à frente. É uma aplicação que ela tem rentabilidade superior a muitos investimentos, outros tipos de títulos em renda fixa. Tá? Então, por meio de um título como esse, você vai, como eu já disse, emprestar dinheiro para as empresas e essas empresas vão pagar juros maiores do que as instituições financeiras costumam fazer. Na contrapartida, os riscos podem ser considerados maiores, uma vez que a gente não tem a proteção do FGC. Então, um exemplo prático para trazermos isso para a realidade. Imagina que uma empresa tem um projeto novo. Esse projeto tem um custo de R$500 milhões e ela precisa viabilizar isso. Ela tem dois caminhos. Ela pode ir por uma concessão de crédito num banco, numa instituição financeira, então buscar uma linha de crédito e fazer um empréstimo direto nessa instituição financeira, ou ela pode trabalhar na forma de debêntures. O que é isso? Ela emite títulos de sua dívida para obter esse financiamento, para captar esse capital. Então, digamos, por exemplo, que cada uma dessas debêntures custe R$1.000. Ela vai emitir um total de debêntures que vai, no final, ter esse montante de R$500 milhões, que é o que ela precisa para viabilizar esse projeto. Então, o investidor que aplica numa debênture dessas, ele é chamado de credor, né, ou debenturista, e ele vai ter direito a este valor investido acrescido dos juros que foram combinados na contratação. O tipo de rendimento, ou seja, esses juros que nós estamos falando, eles podem ser pré ou pós-fixados, tá? Vamos entender melhor. E aí existem as taxas, vencimento, o valor de investimento mínimo, garantias, isso vai variar conforme o papel. Então é muito importante na contratação que vocês façam uma pesquisa com bastante atenção antes de efetuar o investimento. Todas as informações referentes a uma debênture, elas constam de um documento chamado escritura de emissão. Tá lá neste documento vão ser definidos, inclusive, onde os recursos que essa empresa está captando vão ser investidos, tá? As debêntures, elas têm vencimento, remuneração, tipo de rendimento, garantias e riscos muito variados. Vai depender de cada papel, de cada título. Então, por isso, é muito importante que a gente faça uma análise bastante criteriosa e com atenção antes de contratar, né, ou de investir, de comprar aquele título de debênture. Para entender melhor quais as características, né, que é importante que eu analise numa debênture na hora de contratar, nós vamos conhecer os principais tipos desses títulos. E aí, com isso, nós temos uma visão geral do que o mercado costuma nos oferecer. O primeiro tipo de debênture é a simples. É o tipo mais comum que existe.
Pode ser que em algumas pesquisas vocês também encontrem como debênture não conversível. É a mesma coisa, simples ou não conversível. O rendimento desse tipo de debênture pode ser pré-fixado ou pós-fixado, dependendo do título, com pagamento periódico de juros semestrais ou anuais, conforme está lá constando na escritura de emissão que eu já expliquei para vocês no slide anterior. Esse investimento na debênture simples não pode ser convertido em ações da companhia. Então, quando passar o prazo de contratação, o investidor recebe o valor investido mais os juros combinados. Outro tipo de debênture são as conversíveis. Esse título oferece a possibilidade do investidor transformar o crédito, ou seja, o valor em dinheiro que ele iria receber no final do período, ele transforma esse crédito em ações da empresa. Então, ao invés de receber o montante em dinheiro, ele vai receber o mesmo valor, porém na forma de ações dessa empresa que emitiu a debênture. Então, nesse modelo, eu inicio o processo, o investimento, como um investimento de renda fixa, só que ele acaba, uma vez que eu recebo na forma de ações, ele acaba se tornando um rendimento de renda variável, tá? Um investimento, melhor dizendo, de renda variável. Então, todos esses detalhes, né, como o vencimento, o prazo de resgate, o rendimento, o tipo da debênture, sempre precisam obrigatoriamente constar naquele documento chamado escritura de emissão. O outro tipo de debêntures são as permutáveis. O que diferencia da conversível? Na conversível, eu posso trocar o crédito a receber por ações da própria empresa emissora daquela debênture. Nas permutáveis, eu posso trocar o título por ações de uma outra empresa, não necessariamente da própria emissora. Então, de novo, eu inicio um investimento em renda fixa, acabo transformando para renda variável, mas não necessariamente com ações daquela mesma empresa que havia emitido a debênture. Então, é sempre importante observar as regras e as condições na escritura de emissão do papel, para você entender quais são os seus direitos e quais as possibilidades que você tem na hora de resgatar aquele título. E o último tipo de debêntures que eu estou deixando em destaque aqui são as debêntures incentivadas. Por quê? Essas debêntures são muito especiais, porque elas têm isenção fiscal, ou seja, não vai incidir imposto de renda sobre os rendimentos neste tipo de debênture. É como se fosse uma troca. Então, o governo federal, né, o Leão, ele entende que quem está investindo em debêntures incentivadas está ajudando nas questões de... como que eu posso dizer para vocês? Investimentos que vão ajudar o país. Porque, normalmente, as debêntures incentivadas são títulos que financiam construção de portos e aeroportos, transmissão de energia, melhoria de rodovias, de ferrovias, logística, saneamento básico. Então, são investimentos estruturais no país. Por isso, elas têm essa isenção fiscal e daí vem o nome. Elas são incentivadas exatamente porque os investimentos estão sendo direcionados para áreas extremamente importantes do país, né? E na contrapartida, o governo nos isenta fiscalmente, não cobra o imposto de renda. Então, por isso, o destaque das debêntures incentivadas. O rendimento ela vai variar muito, assim como o formato. Então, nós temos aqui o rendimento ou a rentabilidade pré-fixado. É muito parecido com o que nós já vimos nas aulas anteriores sobre o Tesouro Direto, como CDBs também pré e pós-fixados. Quando é pré-fixado, eu já sei antes da compra o pagamento do percentual dos juros anuais. Já está definido. Então, no momento que eu estou fazendo a aplicação, eu já consigo calcular e saber lá no final do prazo quanto eu vou receber. O pós-fixado é o inverso deste. Então, ela tem um rendimento que obrigatoriamente vai ficar atrelado a um indexador ou um indicador, que geralmente é o CDI, e conforme esse indicador ele vai performando no período do título, eu vou receber lá no final. Então, eu vou receber um percentual, um X% da variação, por exemplo, do CDI, que é comum, muito a gente vê isso em renda fixa, 110%, 120%, 130% do CDI. Vai funcionar sempre dessa forma. E existe ainda a rentabilidade híbrida, que vai ter o pré-fixado e o pós-fixado juntos. Então, nesse caso,
Geralmente envolve o IPCA, que é o índice que marca a nossa inflação, né, que mede essa inflação no país, e além do IPCA vai ter uma taxa fixa de juros. Então, o que é legal nessa parte de uma debênture híbrida? É que eu tendo uma aplicação desse tipo, eu fico como que blindada, protegida da inflação, garantindo um juros real. Então, eu vou receber o mesmo IPCA daquele período, ou seja, eu zero a minha perda inflacionária e tenho uma rentabilidade real, que é aquela taxa fixa de juros que eu já sabia na época da contratação. Os prazos, eles podem variar muito de uma debênture para outra. Então, de novo, na hora de pesquisar, e é por isso que é importante, muitas vezes vocês fazem perguntas como: é bom investir em debênture? Você acha que eu devo investir em debênture? Depende. Qual debênture? De qual empresa? Em quais condições? Quais as características? Então, a gente tem sempre que tomar esse cuidado de entender que quando eu falo de um CDB, de uma LCI, de uma LCA, de uma debênture, eu não posso usar isso de uma maneira muito genérica, como se fosse tudo igual, como se fosse uma única coisa. Ele é um tipo de investimento e debaixo desse guarda-chuva eu tenho uma série de detalhes que eu preciso analisar. Então, pode ser bom investir numa debênture, pode ser excelente o investimento, ou pode ser péssimo. Então, por isso que muitas vezes eu falo, eu não tenho como dar uma resposta fechada a uma pergunta que é completamente aberta, né? Então, é bom investir em debêntures? De novo, depende, vamos analisar esses pontos que eu estou passando hoje para vocês. Então, os prazos, eles variam muito de acordo com cada título, com cada empresa. Para vocês terem uma ideia, tem debêntures que tem prazo de alguns meses e tem debêntures que vocês pegam com prazo superior a 10 anos. Então, o que é importante como ponto de atenção? Eu preciso identificar, claro, o prazo desse investimento e lembrar que, como nós estamos falando de empresas agora do setor privado, eu não estou emprestando meu dinheiro para instituições bancárias e nem para o governo. Quanto maior o vencimento, né? Quanto mais distante, maior é o risco dependendo da empresa a qual eu estou me afiliando ali naquele momento da contratação. Então, este é o ponto de atenção para avaliar. A principal vantagem das debêntures é que elas têm um rendimento acima da média quando vocês compararem com outros investimentos da renda fixa. Ponto, isso é um fato, tá? Exatamente porque ela tem esse ingrediente extra de risco. Então, eu preciso oferecer uma rentabilidade maior, uma vez que eu também estou atrelando um risco superior aos demais. Além desse retorno ele ser maior do que os demais títulos de renda fixa, existe uma diversidade enorme de títulos, de vencimentos, de tipos de debêntures, de remuneração, garantias também. Então, existe uma quantidade muito grande para que a gente consiga diversificar o portfólio, para que a gente possa escolher. Isso é um ponto bastante positivo. O risco de crédito é a maior desvantagem de uma debênture. Vamos entender que o risco de crédito é exatamente atrelado à empresa. Eu estou emprestando dinheiro para uma empresa do setor privado. Então, é importante analisar com atenção todas as informações, tanto sobre o título que eu estou comprando, quanto sobre a empresa que emitiu aquele título. Por exemplo, uma empresa que está numa situação muito difícil financeiramente, economicamente, ela pode, de repente, lançar uma debênture oferecendo um retorno excelente. Só que o risco que a gente está assumindo ele é muito mais alto, porque é uma empresa que nós já temos a informação de que não está bem financeiramente. Então, eu preciso avaliar se essa rentabilidade alta que estão me oferecendo, ela é compatível com o risco que eu também estou aceitando assumir no caso, tá? Então, os investidores mais conservadores ou menos experientes, é importante, eu coloquei aqui deixar essa opção de lado ou contar com a assistência de uma instituição financeira, ou então fazer realmente essa análise. Eu não posso só olhar lá, é renda fixa, tô tranquilo, renda fixa não tem muito risco. A rentabilidade tá boa, vou lá e contrato. Eu preciso entender o que é aquele investimento e saber quais pontos, basicamente, eu preciso analisar. Então, não é tão complicado quanto imaginamos. É mais simples do que parece, desde que eu saiba quais pontos, em quais deles eu vou especificamente fazer uma análise mais apurada e entender aquilo que eu estou comprando.
tá? Então, lembrando que não é coberto pelo FGC. O principal risco é o crédito da empresa emissora. Não tem nada que supere esse tipo de risco neste investimento. Então, falando o que é crédito da empresa? Em termos muito práticos, é a possibilidade de que aquela empresa que emitiu o título, ela deixe de honrar os compromissos, ela pode ser envolvida numa intervenção, ter um processo de insolvência e até um pedido de falência. Então, eu preciso. Qual é uma outra ferramenta que eu tenho? Vocês podem ficar atentos às agências de classificação de risco. Jogou lá no Google, a gente tem lá as agências de classificação de risco. Por quê? Essas agências, elas são responsáveis por traçar um perfil de risco das debêntures que foram emitidas. Então, mesmo que você não tenha conhecimento de economia, de finanças, que não consiga ler e entender o balanço de uma companhia, você pode verificar se aquela debênture que te interessou tem o selo de aprovação da agência. Então, isso já é uma garantia, uma segurança extra, mesmo que você não tenha tanto conhecimento na questão de balancetes financeiros. Tributação. Ela segue, gente, a mesma regra que nós já vimos de outros tipos de investimentos em renda fixa, com tabela regressiva, onde a gente tem o mínimo de alíquota do imposto de renda em 15%, podendo chegar a 22,5%, dependendo do tempo de aplicação, conforme a tabela que vocês têm aqui para poder depois detalhar com mais tranquilidade. E a gente vai encerrar falando de algumas boas oportunidades em debêntures. Então, quando estiverem pesquisando, lembrando de analisar esses pontos que eu passei para vocês e garimpando 4 situações, 4 cenários muito interessantes. Debêntures que ofereçam garantias reais. Cada debênture oferece um tipo de garantia. A debênture que oferece garantia real, o que isso quer dizer em termos práticos? Ela oferece como garantia do pagamento daquele título que você comprou, bens da empresa emissora, no caso dela mesma, ou até de terceiros. Então, caso haja algum problema na hora de honrar com os pagamentos daquele título, ou seja, devolver o seu dinheiro acrescido dos juros combinados, os investidores podem usar os bens da empresa ou de terceiros como garantia. Então, quando vocês verem uma debênture com garantia real, já é um ponto positivo, já chama atenção, e aí vocês vão analisar os demais itens para ver se é interessante. Debêntures incentivadas com isenção fiscal. É um ótimo investimento, falando desta perspectiva. Vocês vão ter 0 de imposto de renda, então vocês vão aí analisar os demais pontos que a gente aprendeu hoje, mas é uma boa oportunidade. As debêntures de empresas grandes e consolidadas. Por quê? São empresas que enfrentam aí períodos de turbulência financeira, econômica, né, de maneira geral, nos próximos anos, mesmo que venham a acontecer, existe uma possibilidade, né, uma condição muito mais favorável de que elas enfrentem esses períodos e deem sequência aí na permanência da empresa. E debêntures com taxas de retorno bem acima da média da renda fixa. Então, esses são 4 pontos de oportunidade para ficar no radar de cada um de vocês quando estiverem pesquisando debêntures. E aí vocês vão associar esses 4 pontos que são de boas oportunidades às demais informações do título e da empresa para tomarem uma decisão tranquila, consciente, inteligente e trazendo para vocês mesmo na renda fixa uma ótima oportunidade de investimento, né? Que seja sempre alinhado aos seus objetivos, né? Gratidão!